A paz, Edneia. Está ok o som hoje? Glória a Deus. Hoje eu tenho música. Glória a Deus. Graça e paz, Edneia, Rosana. Glória a Deus. Claudinei, amiga de São Paulo, amiga linda de São Paulo. Glória a Deus. 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 Obrigada, amiga. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Dá para ouvir a música que eu estou pondo? Maria. Boa tarde. Graça e paz, Maria. Responde se vocês estão ouvindo a música, por favor. Glória a Deus, irmãs. Eu senti no meu coração de colocar esse louvor para nós ouvirmos, não é para vocês ouvirem. Eu também. Deus falou muito ao meu coração hoje, que Ele está no nosso barco. Nós não estamos num barco sozinhos. Então, toda quarta-feira eu tenho falado que é o nosso café com fé, que eu nem tomo café à tarde, é chá com fé, né? E eu tenho dado uma palavra sobre temor, sobre nós não temermos. E o texto que o Senhor colocou no meu coração hoje foi esse texto, que Jesus acalma a tempestade. Não importa o tipo de tempestade, Ele tem poder para acalmar qualquer tipo de tempestade. Tem uma tempestade nova aí fora. A gente nunca imaginou que fosse ver um tipo de tempestade dessa. Mas ela apareceu, mas Jesus, Ele tem o controle de qualquer tipo de tempestade. Não importa qual é o tipo de tempestade que estamos passando, porque muitas pessoas estão passando várias tempestades ao mesmo tempo. A pandemia, o desemprego, a necessidade, outro tipo de enfermidade. Então não importa. Deus é suficientemente capaz de tomar conta de todo e qualquer tipo de tempestade que vier para a nossa vida. Não existe tempestade que Ele não possa. Não existe. Silvia Ribeiro, glória a Deus. Não existe tempestade que o Senhor não possa acalmar. Eu gostaria de orar com vocês. Senhor,
temos o privilégio de nos juntarmos, ainda que seja de longe, por essa maneira que o Senhor mesmo preparou. Porque ninguém seria capaz de inventar isso se o Senhor não tivesse dado sabedoria e inteligência. Então, Senhor, o Senhor nos colocou aqui nesse tempo. E eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, porque nós temos essa chance. Eu tenho essa chance de estar dando uma palavra para as minhas irmãs. Eu tenho chance de receber do Senhor no meu coração e transmitir uma palavra de consolo, uma palavra de conforto. Senhor, eu te louvo por essa maneira que o Senhor nos dá nesse tempo. Obrigada, Senhor. Senhor, e fala conosco, fala comigo, que fala com as minhas irmãs que estão vendo, que estão ouvindo. Deus, no nome de Jesus eu te peço, age na vida das minhas irmãs. Espírito Santo, ministra aquilo que tu queres que elas recebam hoje. De diferentes maneiras, tu és o único que pode operar de maneira gloriosa e grandiosa, de acordo com a necessidade daquela que está ouvindo. A mesma palavra, Espírito Santo, tu podes ministrar de diferentes maneiras nessa tarde. E eu te peço que tu o faças em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Glória a Deus. Natália Vitorino, Maria Guiar, graça e paz. Graça e paz. E você que entrou e eu não percebi, não estava vendo, eu louvo a Deus por vocês que estão aí do outro lado. Glória a Deus pela vida de vocês. Que sejam abençoadas as suas casas, as suas famílias, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Que a bênção de Deus esteja sobre a vossa família, a vossa casa e tudo aquilo que vocês possuem. No nome de Jesus. Eu gostaria de ler com vocês o texto que eu já comecei a falar dele. Ou seja, Lucas capítulo 8, versículo 22. Lucas 8, 22. Então, algumas Bíblias têm um título dizendo assim: Jesus acalma a tempestade. Jesus acalma a tempestade. Outras dizem simplesmente a tempestade. Não importa se está escrito que ele acalma ou se não está escrito que ele acalma, né, Roseli? Mas ele acalma a tempestade. Ele é especialista em acalmar a tempestade, desde o passado. Só que muitas vezes na nossa vida, a gente tem uma dificuldade de entender. Os discípulos, Jesus estava ali com eles. E mesmo assim, eles tiveram dificuldades com a tempestade. Então, é normal entre aspas, né? Entre aspas, nós seres humanos, muitas vezes nos abalarmos com a tempestade. Mas não é isso que Deus quer. Mas vamos ler. Diz assim a palavra de Deus: e aconteceu que num daqueles dias, ele entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. A minha outra tradução diz assim: para a outra margem. E eles partiram. E enquanto eles navegavam, ele adormeceu. Então é muito lindo nós vermos isso, porque Jesus era perfeitamente humano. Ele tinha trabalhado muito e ele estava exausto. O corpo físico dele tinha se esgotado. Nós, muitas vezes, nos esquecemos que nós temos um corpo físico. Nós temos um corpo físico e ele tem limites. Então, nós vemos aqui que os discípulos num barco, o barco balança para lá e para cá, não? Mas Jesus estava dormindo, porque ele estava cansado. Mostra a perfeita humanidade do Senhor. 100% homem, 100% Deus, né? E ele dormiu. E a Bíblia diz aqui, olha, continuando o versículo: e sobreveio uma tempestade de vento no lago.
essa tempestade dá a entender que era um tipo de um furacão. E o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. Na verdade, eles estavam em perigo mesmo, em perigo de afundar e morrer, não? Os discípulos. E chegando-se a ele, o despertaram. Na verdade, a gente vê que os discípulos, eles fizeram tudo aquilo, entre aspas, né? Que eles poderiam fazer antes de acordar Jesus. Eles lutaram muito antes de acordar Jesus, né? E aí, quando a situação se agravou, eles o acordaram, dizendo: mestre, mestre, perecemos. Só ele pode nos resgatar quando a gente perece, né? E ele, levantando-se, repreendeu ao vento e à fúria da água. Olha bem, ele repreendeu ao vento e à fúria da água. Então, na verdade, é um texto assim muito tremendo para nós olharmos, né? Porque não se repreendem coisas inanimadas. A água é uma coisa inanimada. O vento é uma coisa inanimada. Mas, na verdade, Jesus repreendeu aos anjos caídos de Satanás nos ventos. E ele repreendeu a demônios na água. Ele continua poderoso para salvar, seja de tempestade natural. Dizem que esse lago, ele tem uma tendência de ter tempestades naturais. Mas sabe, irmãos e irmãs, não importa se a tempestade é natural, não importa se ela foi provocada por demônios do mar, por demônios no ar, não importa. Com Jesus no barco, a tempestade pode ser natural, aí fora o que está acontecendo, pode ser uma coisa natural, pode ter sido criada, não importa. Pode ter sido uma coisa do inferno, literalmente. Glória a Deus, tem um homem chamado Renilson Santos. Graça e paz, irmão. Então não importa o tipo da tempestade, se ela foi criada por alguém, se ela veio por meios naturais, entre aspas também, né? Que natural é esse, né? Mas não importa, se é do diabo, não importa. Jesus tem poder sobre a tempestade. Ele tem poder sobre a tempestade. Então, a Bíblia diz que ele repreendeu o vento e a fúria da água. O vento e a fúria da água. E cessaram. E fez-se bonança. A mudança foi instantânea. Ou seja, olha o poder e a autoridade que Jesus manifestou ali, acalmando imediatamente a tempestade e a tempestade da alma dos discípulos. Então, Jesus não acalma somente a tempestade, ele acalma também a tempestade, os abalos da tempestade do nosso coração também. Então, ele não somente repreende aquilo que está lá fora, tentando nos amedrontar, tentando nos intimidar, tentando nos paralisar, mas ele ordena que a tempestade do nosso coração se acalma também. É maravilhoso conhecer Jesus, né? Eu estou falando sobre tempestade. Numa das tempestades muito difíceis da minha vida, o pastor Antenor veio fazer uma visita aqui na minha casa. Glória a Deus por ele. Glória a Deus pelo tempo que ele fazia visitas. Ele, sabendo da tempestade, ele veio aqui. E eu achei tão lindo, tão lindo. Ele olhou para mim e ele falou assim para mim: bom ter Jesus, né? E eu disse para ele: sim. Ou seja, que constatação maravilhosa. Ele quis dizer assim: eu vim aqui, porque quando um crente passa por uma grande tempestade, né? Ele veio, ficou sabendo e veio. Mas aí ele olhou para mim e ele falou para mim assim: bom é ter Jesus, não é? Eu falei: é, pastor, é muito bom ter Jesus. Então não importa, a tempestade hoje é diferente.
Mas eu digo para você, Maria, Raquel Domingues, é bom ter Jesus, não é? É bom ter Jesus no barco. Não importa qual o tipo de tempestade, Jesus está no barco. Você um dia levantou a sua mão e disse que você o aceitava como Senhor e Salvador. E ele disse assim: ninguém vai arrebatar ninguém da minha mão. Ninguém. Não existe tempestade. Não existe que seja maior do que o poder do nosso Deus, que é o Criador do universo. A única coisa que pode nos atrapalhar está aqui no versículo 25. Olha o versículo 25, Fátima. Ô Fátima, graça e paz, amada do Senhor. Quando eu falei do pastor Antenor e daquela visita na tempestade, é aquela tempestade que você sabe muito bem, que você viveu junto. Glória a Deus por você. Então, a única coisa que pode atrapalhar a nossa vida é o que Jesus fala com os discípulos no versículo 25. A palavra de Deus diz que ele acalmou o vento e ele acalmou o mar. E aí ele olha para os discípulos e pergunta: onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Isabel. Então o Senhor faz essa pergunta para nós hoje: onde está a vossa fé? Porque o único problema, o problema não é a tempestade, seja ela por causa natural, seja ela por demônios, por Satanás, seja lá o que for, não importa a tempestade, importa como está a nossa fé. Como que está a nossa fé? Jesus perguntou para os discípulos: onde está a vossa fé? Aí eu fico pensando, e eu gostaria de chamar você para pensar comigo. O que Jesus queria? Será que Jesus queria que os discípulos acalmassem a tempestade? O que ele queria que os discípulos fizessem? Por que ele falou de fé? Primeiro, no versículo 22, a Bíblia diz que Jesus disse para os discípulos assim: passemos para o outro lado do lago, ou passemos para outra margem. Então Jesus disse para os discípulos: passemos, ou seja, eu vou passar para o outro lado e vocês também. Então o que Jesus estava querendo dizer para os discípulos? Olha, eu não falei para vocês que a gente ia passar? Aí eu faço uma pergunta para você, eu vou falar para você o que Jesus falou. Jesus falou assim: olha, tenho-vos dito isto. E aí ele falou assim: no mundo vocês vão passar por aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Então ele tinha falado para os discípulos: ó, nós vamos passar para o outro lado. Se ele falou que nós vamos passar, nós vamos passar. E se ele disse que nesse mundo a gente ia passar por tribulações, a gente passa também. Mas nós vamos passar com ele. Ele disse para os discípulos: ó, nós vamos passar para o outro lado. Então, os discípulos, eles perderam a chance de exercitar a autoridade deles. Então, muitas vezes, existem situações na nossa vida que Deus está olhando para nós e esperando que a gente exercite a autoridade que Ele nos deu. A Bíblia diz lá em Lucas 10, 18: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nada absolutamente vos causará dano. Nada. Então, muitas vezes perdemos a chance de exercitarmos a autoridade que o Senhor nos deu. Então, não importa o tipo de tribulação que estamos passando, seja familiar, seja enfermidade, seja pandemia lá fora, a carestia, o desemprego e tudo mais, nós podemos repreender, nós podemos crer no poder do Senhor, que disse que estaria conosco para sempre. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É até a consumação dos séculos, irmãs e irmão. Não é até um certo período
que Ele estaria conosco. Ele é Emanuel, Deus conosco. Ele é Deus conosco. Deus conosco. Não estamos sozinhas. Não estamos, Lourdes, Xará. Não estamos sozinhas. Ele está conosco. Todo o tempo Ele está conosco. Então, como é que está a nossa fé? Estamos exercendo a autoridade que Deus nos deu? Precisamos exercer a autoridade que Deus nos deu. Eu já falei para vocês que muitas vezes nós vivemos numa situação difícil e o inimigo ele coloca mais peso ainda. Muitas vezes o que nos faz nos desesperarmos, ser a gota d'água na vida de alguém, não é a permissão do Senhor. Eu sempre digo assim, está passando um caminhão carregado. Se eu jogar mais 5, 6 sacos de areia, por exemplo, vai fazer diferença? Afinal, o caminhão já está carregado. Então, muitas vezes, nós já estamos vivendo muitas lutas. Pastora Raquel, glória a Deus, muitas vezes nós já estamos vivendo muitas lutas. E aí o diabo vem e coloca todo o peso dele. E aí nós estamos meio distraídos e tem a impressão que é a luta, que é a pandemia. E não é nem a nossa luta pessoal, nem a pandemia lá fora. É a opressão dele. Então nós precisamos exercer a autoridade. Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nada absolutamente vos causará dano. Essa é a palavra do Senhor para nós. Então, quando Jesus disse para os discípulos, onde está a vossa fé? O que Ele queria? Que eles repreendessem? Ou que eles ficassem tranquilos, sabendo que aquilo que estava acontecendo não iria afundar o barco deles. No mínimo, Jesus estava querendo dizer para eles assim, ó, a tempestade lá fora não vai afundar o barco de vocês, porque eu estou aqui. Então vocês deveriam crer nisso, porque eu disse, passemos para o outro lado. Então os discípulos deveriam estar tranquilos. Ou repreendessem a tempestade, ou teriam que crer que Jesus disse que nós vamos passar. Se Jesus falou que nós vamos passar, nós vamos passar. Amém, irmãs? Glória a Deus, né? Ele disse, então onde está a vossa fé? E eles atemorizados se maravilharam. A gente vê aqui o temor, e esse temor aqui não é temor a Deus, não, é medo mesmo. É medo mesmo, por isso que toda quarta-feira eu tenho que falar de alguma coisa sobre medo. Sabe, irmãs, o medo é o contrário da fé. O medo é contrário à fé. A Bíblia, eu já falei semana passada, o perfeito amor lança fora o medo. Nós precisamos crer no amor de Deus por nós. E quando nós cremos no amor de Deus por nós, nós lançamos para fora da nossa vida o medo. Somos amados por Deus. Jesus está no nosso barco. Ele está no nosso barco. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Como eu falei para vocês, o pastor Antenor veio na minha casa e ele só tinha uma palavra para dizer para mim. É bom ter Jesus, Lourdes, não é? Eu falei, pastor, a gente passa pela tempestade, a gente passa, com Jesus a gente passa pela tempestade, a gente passa pelo deserto, a gente passa pelo vale da sombra da morte, a gente passa, com Jesus a gente passa, não é lugar para ficarmos, mas a gente passa, Ele disse que nós passaríamos, e a gente passa com Ele bem pertinho, o Criador do universo. Ele pode estar até dormindo no nosso barco, mas Ele está conosco. Ele está conosco e é maravilhoso nós servirmos a esse Deus. Oh, Deus lindo que nós servirmos, né, irmãs? Maravilhoso Deus, maravilhoso Deus. E uma coisa que eu anotei aqui, né? A tempestade
serviu para os discípulos conhecerem o poder do Deus que eles servem, que eles serviam na época e o que nós servimos hoje. Maria José e Dalina, glória a Deus. Então, muitas vezes, Deus permite a tempestade para a gente conhecer o tamanho do poder do nosso Deus. Então, nós vivemos nesses dias meio conturbados. Então, o meu neto chega em casa e ele lava as mãos e ele passa álcool gel. E eu digo para ele assim, faça tudo o que tiver que fazer. Saia o mínimo possível da sua casa, use máscara, lave bem suas mãos, use álcool gel. Mas no meu coração vem um louvor muito antigo, que quem é velho aí do outro lado vai se lembrar, que diz assim, quem pode livrar como o Senhor? Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem é que pode livrar como o Senhor? Ninguém. Ele é poderoso para nos guardar. Ele é poderoso. Então, no meio de dúvidas, porque as dúvidas vêm, as notícias ruins vêm, no meu coração brota um louvor. Quem pode livrar como o Senhor? Quem é que pode livrar como Ele? Ninguém. Mas é Ele que está no nosso barco. Tem uma tempestade? Tem. Mas Ele está no nosso barco. Não estamos em qualquer barco. A Bíblia diz no outro texto que tinha até outros barcos. Mas se você está no barco onde Jesus está, fique tranquila. Fique tranquila, irmã. Você está no barco onde Jesus está. Não vai naufragar o seu barco. Não vai. A presença dele garante. Ainda que você acha que ele está dormindo. A presença dele. Ele disse para você que estaria com você. Então, ele está. Ele está. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, nessa bronca que Jesus deu para os discípulos, ele mostrou a verdade em amor. Então, com amor, ele mostrou a verdade. Onde está a vossa fé? É uma pergunta que eu deixo para mim mesma. Onde está a minha fé? Como está a minha fé? E a fé, como vai? Como está a minha fé? Então, a única preocupação que nós devemos ter é com a nossa fé. Judas 1 diz que nós devemos nos edificar na nossa fé. Então, se uma preocupação é necessária nesses dias, tem que ser com a nossa fé. Somente com a nossa fé e nada mais. A Natália escreveu, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Então, o Senhor estende a mão. Ele estende a mão para nós e nos toma pela mão e nos tira da tormenta. Ou simplesmente ele estende a mão e repreende a fúria do vento e a fúria da água. Não importa em que situação estejamos, Ele estende a mão realmente e nos dá a vitória. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua luz. É com Ele que nós estamos, é com Ele que nós estamos. Então, aí os discípulos diziam assim, quem é este que até os ventos e a água ordena e lhe obedece? Quem é esse? É Jesus. É Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré. Aquele que tem o controle total sobre os espíritos demoníacos, sobre enfermidades, sobre amor aos elementos da natureza e sobre aquilo que tem lá fora na pandemia. É Jesus. É o nosso Deus. É aquele que veio buscar e salvar o perdido. E aí vai uma palavra sobre a graça. Ele não veio para os sãos.
Eu não sei, Luci, glória a Deus, eu não sei qual a sua condição no momento. Eu não conheço todas as pessoas. Mas ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele disse que ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes. Então não importa o tamanho da sua doença, física ou emocional ou espiritual, não importa o estado de pecaminosidade que você vive. Ele veio para os perdidos. Ele veio buscar, ele veio resgatar os perdidos. Então, não existe ninguém que possa se excluir dessa graça que Jesus estende para nós. Essa graça é estendida para todos. Ninguém é muito pecador que ela não possa alcançar. Ninguém. E ninguém é bom bastante para dizer que não precisa dela. Não existe ninguém. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Uns precisam de mais sangue, outros precisam de menos, mas todos precisam. Então estamos todos nivelados, todos debaixo da mesma sentença. Ou aceitamos um Salvador, ou perecemos. Então você que aceitou Jesus como Salvador, usufrua da graça. Mesmo na tempestade, saiba que Jesus está no barco com você. Então você repreende ela, ou você fala assim: ó, tempestade, você pode rugir aí fora. O meu barco você não vai afundar porque Jesus está aqui. Então eu deixo as duas perguntas para você responder. Se você entende que Jesus queria que os discípulos repreendessem a tempestade, repreenda. Se você entende que Jesus queria que eles simplesmente descansassem, crendo que o Deus, o mestre deles, era poderoso o bastante para não permitir que a tempestade virasse o barco deles. Você pode escolher. As duas coisas vai encher o seu coração de paz e de alegria. As duas coisas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus cubra você, a sua casa, a sua família, a sua descendência com o sangue de Jesus Cristo. Que vocês sejam protegidas e guardadas. Eu vou deixar um versículo para você ir procurar aí. Eu falei agora há pouco do livro de Judas, lá no finzinho da Bíblia, perto do Apocalipse. Judas, versículo 1 diz assim: aos amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Eu amo esse versículo, porque diz que nós somos amadas por Deus Pai, amados por Deus Pai, e somos guardadas por Jesus Cristo. Tem tanta coisa na Bíblia para ministrar o nosso coração, mas o Espírito Santo permitiu que lá antes do livro do Apocalipse, o Espírito Santo inspirou Judas a escrever isso. Aos amados em Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Então somos amadas por Deus e guardadas por Jesus Cristo. Não nos falta nada. Não falta nada na minha vida, não falta nada na sua vida, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu sou amada e eu sou guardada. Você é amada por Deus Pai. Deus Pai, olha bem, o Rei do Universo te ama. Você quer uma palavra mais graciosa que essa? Essa é a palavra de graça para essa tarde. Somos amadas por Deus Pai e somos guardadas por Jesus Cristo. Ele tinha que arrematar dessa maneira tão maravilhosa. Antes do último livro da Bíblia tinha que estar escrito isso. E aí lá mais para frente ele diz que nós devemos edificar a nossa fé. Então, se tem uma coisa que você tem que tomar conta e se preocupar, é com a sua fé. Como anda a sua fé? Como anda? Como anda? Se está tudo bem com a fé, tudo vai ficar bem. Amém? Que eu gostaria de lembrar você que todos os dias, 15 horas, se eu não estou enganada, ainda é 15 horas, toda
Todos os dias tem uma irmã entregando um recado de Deus, viu? Então, arrume um tempinho aí, se você tiver tempo, se você tiver condições de assistir, tem sido uma bênção. Eu não consigo assistir todas, algumas eu consigo e tem sido uma bênção. Quando eu tenho um tempo, quando eu não estou com ninguém, eu não precisei fazer alguma coisa, eu tenho sido muito edificada. Então, não gaste o seu tempo à toa. Use o seu tempo bem nesses dias, viu? Seja edificada, ok? Foi um prazer estar com você. Foi um prazer, uma alegria. Obrigada por terem me ouvido. Deus te abençoe. No nome de Jesus.